Aqui, em modelo de avaliação, o que nós vamos fazer em relação aqui à nossa coluna cervical, né, no tratamento com a abordagem aí tanto de avaliação quanto de tratamento, que é importante. Então, aquilo ali foi, então vocês viram a parte anatômica, a parte epidemiológica, né, com as prevalências, né, as patologias que podem envolver, só para vocês também terem uma visão mais ampla, né, fazer um brainstorm de como como você deve raciocinar em cima das situações, para que agora a gente possa avaliar e tratar da melhor maneira. Então, aqui, a avaliação dos riscos, né? A gente vai ter o risco neurológico vascular estrutural, lembrar das estruturas anatômicas, avaliação da dor, amplitude de movimento, dermatomo, miótomo, reflexo, utilizar diferentes instrumentações, isso inclui desde equipamentos a questionários, né? Excluir as bandeiras vermelhas, então a gente falou ali das diversas patologias ali, doenças genéticas, né, de origem, uma formação genética, onde tem instabilidade atlantaxial, doença reumatológica, a gente citou aí a artrite reumatoide, que o paciente pode apresentar instabilidade. Nós falamos também da infecção, problemas com infecção, problemas de mielopatia, enfim. Nós temos várias situações aí que vocês podem já direcionar esse paciente para outros profissionais que vocês não vão ter propriedade e não vão ter competência para tratar esse paciente porque foge das atribuições de vocês. Então, nós temos aí essas bandeiras vermelhas que devem ser levadas em considerações. Então, tem as bandeiras vermelhas e aí os sintomas psiquiátricos, eles também têm relacionados a fortes aspectos biopsicossociais, né? As bandeiras amarelas com crenças e julgamentos, e aí as bandeiras pretas e vermelhas aí, questão de obstáculos extrínsecos, né, questões trabalhísticas, né, e meu plano não cobre, preciso de um laudo do doutor para o meu trabalho, esse tipo de coisa. Então, tem que tentar identificar isso logo no início da avaliação com o paciente. Os red flags aí, né, a gente colocou. Tem a lesão de chicote, né, trauma de alta energia, severa limitação de movimentos, deformidade, histórico de câncer na família, dor noturna típica, perda de peso, febre. Então, a gente vê as patologias aí, né? Nós vimos as patologias as infecciosas, né? As malformações, os traumas, o whiplash, né? Os casos de tumores, mielopatias, enfim. Então, a gente tem que identificar possíveis red flags logo no tratamento. Eles são a maioria das situações que vocês vão se deparar no ambulatório, no consultório, no hospital? Não. Mas se você, por acaso, aparecer com um paciente com esse tipo de problema, você vai saber identificar e dar um direcionamento para ele melhor. Então, você, muitas vezes, o fisioterapeuta ele atende esses pacientes aqui sem nenhuma capacidade técnica de desenvolver um plano de tratamento para ele, porque ele não consegue identificar que isso é uma bandeira vermelha e que ele precisa de atuação de outros profissionais, né? Por exemplo, o paciente está com câncer, o que você vai fazer? Tá? Ele está com febre, então foge das atribuições de vocês. Lembrando aqui a dor, para quem lembra lá da questão que há uma tendência de cronificação, né? Se não me engano, de próximo a 40% da dor cervical, porém não é incapacitante. E isso aí tem que estar também vivo na cabeça de vocês, né? Que a gente já falou mais uma vez em aulas anteriores, a questão do estímulo nociceptivo, provocando a dor, e as abordagens que o paciente pode ter. Né? Ele pode priorizar o controle da dor e evitação, né? Ter um efeito negativo, e ficar nesse ciclo, né? Que é difícil quebrar esse ciclo depois. Ou ele pode priorizar a qualidade de vida e as metas diárias deles, mas essa abordagem ele vai se recuperar e não vai ter aí uma cronificação dessa dor, tá? Então é importante a gente aplicar também esses questionários. Identificar dor sistêmica e dor musculoesquelética.
Então, esses questionários às vezes simples, né? Tendo, isso aqui é do David Magui, é importante, a gente consegue buscar algumas, logo na pergunta de cara, consegue identificar algumas bandeiras vermelhas, né? Distúrbio do sono, dor profunda, ou latejante, reduzida pela pressão, constante de onda de espasmo, agravado por mecanismo de estresse, ou está associado a icterícia, artralgias migratórias, erupções, fadiga, perda de peso, febre baixa, fraqueza, sintomas progressivos e cíclicos, história de infecções. Então, essas aqui são características de dor sistêmicas e na dor musculoesquelética aí, que tem algumas características padrões aí, geração diminui durante a dor, superficial, contínua, intermitente, agravado por estresse, finalmente associada a nada específico, né, na verdade. Então, são importantes aqui. E também tentar identificar, também lá do David Magui, 2010, essa referência dessa tabela aqui, identificar as estruturas anatômicas com o tipo de dor, essa correlação que pode ter. Então, o paciente tem uma dor muscular, né? Então, vai apresentar pontos dolorosos na musculatura, né? Ou pontos dolorosos aqui, pode estar relacionado com nas regiões ligamentares ou cápsula articular. E a dor com disparo já está relacionada à raiz nervosa, então, compressão da raiz nervosa. Então, você já identifica a região lateral ou posto-lateral que está sendo comprimida por algum motivo, né? Dor aguda e rápida também, a dor no nervo, vocês podem suspeitar. Dor em queimação, nervo simpático, dor perfurante, maçante, geralmente é no osso. Então, após um impacto, né, de alta energia, dor severa, no caso das fraturas, dor latejante, vasos e difuso, no caso dos vasos sanguíneos. Então, aqui é importante vocês se identificarem as estruturas, né, como eu mencionei anteriormente, se é uma dor sistêmica ou uma dor musculoesquelética, e também o mapa de dor, né? Aqui eu fiz um exemplo aqui de uma dor cervical com radiculopatia, que é uma dor que comete a região cervical e irradiada para membro superior. Então, aí vocês vão analisar a área de dermátomo, a importância de saber qual estrutura que pode ter sido acometida. O grau de sensibilidade, né, daqui do Cipriano do Agni, aqui só uma demonstração que é importante saber, não só a escala visual analógica, né, mas também o grau de sensibilidade, né. Então, às vezes o paciente está com dor cervical, você quer fazer uso de uma corrente de eletroanalgesia, e o paciente, ele está com grau 4 de sensibilidade, né. Esse grau 4 de sensibilidade, ele acontece e você não consegue nem colocar um eletrodo no seu paciente que ele já vai reclamar de dor. Então, a dor dele está bem intensa aqui. Então, às vezes, a gente tem que aplicar também os questionários de sensibilidade central. Aqui os movimentos, para você ter noção, né? Os graus de movimento, de flexão e extensão. Já tem alguma diferença de literatura aí, pode alterar isso. Cada movimento. A gente viu lá no Newman, é diferente do Magui. Aqui mostrando as inclinações, os movimentos, né, se a gente tiver um esquema, uma imagem representativa aqui dos movimentos, vocês podem utilizar até para mostrar para o paciente, né, a inclinação, a extensão, flexão. Se tiver algum comprometimento, você pode marcar aqui, ou a limitação. Lembrando que esses são os graus aí de movimentos, aqui que pode ocorrer alteração entre movimentos ativos e passivos, né? As áreas de dermátomo. Então, aqui o C4 aqui pegando a região da cervical, indo até a próxima parte superior do peitoral e deltoide. Então, vocês vão identificar aqui aonde esse paciente pode estar relatando dor. Então, vocês vão
fazer a análise do dermato desses pacientes. Só que vocês não vão fazer o dermato somente da região cervical, né? Por quê? Tem a questão das mielopatias, então o paciente pode ter alguma alteração também em outros níveis, né? Além de cervical. Por isso que eu coloquei outro mapa. Análise do miótomo, né? Você não precisa avaliar músculo por músculo, você pode analisar o movimento, flexão do pescoço, flexão lateral do pescoço, elevação do ombro, abdução do ombro, flexão do cotovelo e extensão do punho, né? Extensão do cotovelo ou flexão do punho, extensão do polegar ou desvio na abdução, adução das mãos. Então, tudo isso está relacionado com uma raiz nervosa específica. Então, analisar o miótomo também é importante. Pode utilizar também instrumentações como o dinamômetro, né? O dinamômetro manual aqui tem sido bastante utilizado aí nas clínicas, né? Vai fazer um teste manual do músculo, né? E aqui eles geram um gráfico, enfim. Mas é só para vocês saberem, porque as escalas que analisam, né? Nós temos aqui a escala de Oxford, por exemplo, e ela é muito subjetiva. Então, com a utilização do dinamômetro, se vocês tiverem uso desse recurso, se torna melhor, né? Tem alguns equipamentos aí que a gente pediu para o laboratório, talvez chegue para a gente consiga fazer a avaliação. Então, assim, se for pela escala de Oxford, ela é muito subjetiva, né? Mas aí vocês vão analisar, por exemplo, é bem claro aqui, ó, nenhuma evidência de contratilidade, né? De contração. E evidência de contração leve ou nenhum movimento articular. Amplitude de movimento completo com gravidade eliminada. Então, consegue fazer o movimento sem a gravidade. Já o 3, consegue fazer o movimento, amplitude de movimento completa contra a gravidade. No 4 e no 5, já tem a utilização da ADM completa contra a gravidade, porém com resistência, né? Seja ela resistência com alguma resistência, que é muito subjetivo, você fala dessa forma, e com a resistência completa. Então, a utilização dos equipamentos, eles são importantes quando se tem, né? Não você faz análise mais subjetiva, mas faz uma contralateral, né? Um membro saudável, quando tem, ou quando os dois estão comprometidos, não é possível fazer. Os músculos avaliados aqui, vocês podem avaliar grupos específicos, aí vocês vão colocar esse score aqui, né? Esses números aqui na frente, quando não se tem o dinamômetro, marcar se tem movimento com resistido contra a gravidade, sem a gravidade, se não esboça nenhum tipo de contração, enfim. Vocês vão colocar o número aqui de acordo com esses números aqui mencionados aqui nessa primeira coluna do score. Em relação aos reflexos, vocês viram na parte de avaliação, nos períodos anteriores, só que aí vocês têm também aí os diferentes graus aqui, né? Diferentes níveis, vamos dizer assim, de 0 a mais 5, né? E aí você tem uma hiporreflexia, que é baixo, reflexo, né? Reflexo normal, hiperreflexia, né? Acima do normal, hiperreflexia aqui, o 4 e o 5, ou com clonus transitório ou duradouro. Então, tem essas diferenças aí, que essas aí são chamadas de escala de Wechsler. Então, vocês vão analisar aí os reflexos, né? Bicipital, braquicardial e tricipital, e vão colocar na frente a numeração deles, né? Se é 0, se é mais 1, se é mais 2, se é normal. É normal, tudo normal, então aqui a gente vai colocar tudo mais 2. Tem presença de clonus aqui, né? Mais 4 ou mais 5, então, pô, mais 4, mais 5 aqui, se eu vou colocar aqui, nessas regiões aqui, ou dois deles, ou em todos, né? Com 4 ou 5, com clonus transitório ou duradouro, pode ser suspeita de alguma mielopatia, né? Tem alguma estenose na região cervical. O algômetro, que pode ser utilizado aí como instrumento para verificador. E aí, alguns questionários de
Medo da evitação é importante a gente fazer também, né? Para saber se o paciente teve a dor dele foi causada por atividade física piora a dor dele, a atividade física pode afetar a dor nas costas, né? Eu não deveria realizar atividades físicas, né? A questão da catastrofização, né? Eu não posso realizar atividade física, poderia fazer minha dor piorar. Então, aqui o paciente ele vai marcar aqui, você vai marcar para ele, se for auto-aplicável ou se você vai aplicar fazendo as perguntas e vai marcar aqui o que mais se enquadra aqui, sendo aqui essas numerações aqui, o 0 discordo completamente, 1 discordo razoavelmente, 2 discordo ligeiramente, não sei dizer, concordo ligeiramente, concordo razoavelmente e concordo completamente, tá? Então, vocês vão marcar essas opções aqui, que vai de 0 a 6, tem na legenda aqui. E a minha dor foi agudizada aqui relacionada ao trabalho, né? Pelo trabalho, por algum acidente de trabalho, meu trabalho agravou minha dor, eu não tenho uma retificação de pensão em virtude da minha dor, meu trabalho é muito pesado para mim, meu trabalho faz parte, ou poderia fazer minha dor piorar, meu trabalho pode prejudicar minhas costas, eu não deveria realizar meu trabalho normal com a minha dor atual, eu não posso realizar meu trabalho normal com a minha dor atual, né? Eu não posso realizar meu trabalho normal até que minha dor seja tratada. Eu acho que estarei de volta ao trabalho dentro de 3 meses, ou seja, a visão mais pessimista, né? Eu, eu não acho que algum dia estarei apto para retornar ao trabalho. Então, assim, isso aqui envolve perguntas relacionadas à atividade física e ao trabalho. E aí a catastrofização aí desses pacientes aqui de medo de evitação, no final vai atingir uma pontuação e você vai dar um direcionamento para esse paciente, né? A ver se precisa de apoio de algum profissional da saúde, como psicólogo, psiquiatra. Outra instrumentação aqui, o stabilizer, né? Que tem uma pressão aqui, você coloca aqui, ele é parecido com os esfigmomanômetro, coloca na região cervical, e aí faz alguns movimentos aí, esse aqui é mais esse aqui da Ju e esse aqui do Kiss, né? Mostrando que os pacientes que têm problemas cervicais, de uma maneira geral, eles são pacientes que têm uma redução nas atividades eletromiográficas da musculatura profunda, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é a musculatura, pega a musculatura profunda. Olha o sinal aqui, como ele está mais intenso. Isso aqui é um grupo controle que não tem nenhuma patologia cervical. Aqui, ó, olha como o sinal está bem baixinho. Então, a atividade eletromiográfica aqui, desse RMS, que é um dos parâmetros da eletromiografia que analisa o recrutamento muscular, ele aparece com um sinal maior, né, em pacientes normais, na musculatura profunda, do que em pacientes com dor cervical. Então, paciente com dor cervical, a tendência de ter baixa atividade da musculatura profunda. E como nós vimos lá nas aulas maçantes aí de anatomia e biomecânica, né, que a gente capitulou anteriormente, essas musculaturas profundas, elas ajudam a dar uma estabilidade também à região, atua também como estabilizador da região cervical, além dos ligamentos e cápsulas, né, e membranas. Então, a musculatura profunda aqui aparece pouco ativada, né, e a musculatura superficial, por sua vez, né, do escaleno, do lado esquerdo e do escaleno direito, né, ele já apareceu aqui uma atividade maior. Então, maior atividade superficial, quem tem dor cervical, então os músculos estão mais ativados, de acordo com o RMS, que verifica recrutamento muscular, e menos ativado aqui na musculatura profunda, já que no ligamento, já que no grupo controle,
A musculatura profunda, ela tem boas atividades, né? Verificadas aqui pelo recrutamento muscular, porém tem baixa atividade aqui nos músculos mais superficiais, escaleno, tá? E aqui, mas isso aí de acordo com diferentes pressões, né? Então, assim, o escaleno, ele só é acionado no grupo controle praticamente a partir de 28 milímetros de mercúrio, né? E tem um pico aqui em 30 milímetros de mercúrio, né? 28, 30 milímetros de mercúrio tem maior ativação eletromiográfica aqui, ou seja, maior atividade muscular do músculo superficial. Enquanto isso já acontece desde o início, já com pouca pressão, de 24, 26, eu já tenho atividade considerada aqui dos músculos superficiais. Então, dor no pescoço, pouca atividade de músculos superficiais e mais atividade de músculos superficiais, né? Então, recapitulando aí, pacientes com dor do pescoço, que pode ser de origem cervicogênica, de dor migrânea, né, de dor de cabeça, né? Ou qualquer tipo de tensão. Na caso da musculatura superficial, ela vai estar mais ativa e a musculatura profunda pouco ativa. Aqui alguns questionários aqui, algum questionário, na verdade, esse é um questionário clássico, né, de incapacidade cervical. A gente viu que a dor cervical, ela tem característica de se cronificar, porém, ela apresenta baixa incapacidade quando comparado, por exemplo, a outras dores, né, como dor lombar, a coluna lombar. Então, nesse questionário de incapacidade envolve a intensidade da dor, né, as atividades pessoais, né, cuidados pessoais, os pesos, né, o levantamento de peso, né, que a pessoa faz durante a atividade do dia a dia, as leituras, né, dor de cabeça, concentração, a própria direção aqui de dirigir o moto, carro, né, que a maioria é carro, o sono, que o 7 ficou para cá, né, o trabalho e atividades recreacionais. Então, ela tem 10 pontos aqui, né, que envolve dor, cuidados pessoais, capacidade de pegar pesos ou cargas, leitura, dor de cabeça, concentração, direção de veículo, né, carro, moto, embora aqui apareça mais carro, qualidade do sono, atividade de trabalho e atividades recreacionais. Então, no final, ele vai dar uma pontuação que vai verificar se se o paciente possui ou não uma incapacidade cervical. Aqui nós temos as formas de avaliação também através dos testes ortopédicos, que é utilizar os sinais de Barré-Liot, manobras funcionais, teste de Meigner, teste da artéria vertebral, teste de Deckline, teste de Hautent, teste de Underbug, teste de Halpic, teste de rastreamento de George. O que são esses testes? Esses testes eles vão analisar a integridade da região neurovascular. Então, se alguns desses testes aí forem aplicados, né? Precisa saber todos os testes? Não, você pode aplicar em modo cluster, né? Ver os testes mais específicos para comprometimento vascular, que envolve, na verdade, falei neurovascular, mas é vascular, né? Envolve mais vascular. E aí vocês podem aplicar alguns desses testes, né? E verificar se o paciente apresentar tontura, nistagma, algum tipo de comprometimento vascular, tá? Aqui a gente pode fazer um teste também principalmente se o paciente teve alguma lesão de whiplash, ou alguma coisa do tipo, né? Não no momento, depois de você descartar casos mais graves, você pode aplicar O'Donoghue, né? Que é avaliar a distensão e entorse, que pode ser leve, moderado ou grave, né? De acordo com
quantidade de fibras musculares, hemorragia que pode acontecer, né? Suspeito de mielopatia, pode aplicar alguns testes funcionais também, como alteração de marcha, pedir o paciente andar ou já observar como ele vai chegar no local. Teste de Hoffman positivo, sinal do supinador invertido, sinal de Babinski, mais de 50 anos, mais de 45 anos de idade, teste de Sharper-Purcell. Esses testes vocês podem recordar no livro do Cipriano, tá? E o teste de Sperling, né, que eu mostrei um exemplo para vocês. Eu tenho alguns testes aqui. Eu sei em inglês, mas eu vou mostrar direto aqui no teste. Então, deixa o braço em repouso, aí você pega a falange proximal, próxima, e faz o movimento e vê se ele não vai ter... Esse reflexo de pensamento aqui. Esse reflexo de pensamento, que ele aproxima o indicador do polegar, é um sinal positivo, então tem que suspeitar aí de mielopatias. Eu vou colocar no Google Classic, também tem no YouTube também esses testes. Só digitar e procurar lá, ou eu vou colocar lá também no grupo, na Classic. No teste de Sperling, né? Inclinação, depois a percussão na região superior. Você tem no Cipriano também, a gente fez uma aula prática em sala de aula. Aqui, o teste de distração também, às vezes, não só o teste, mas também o movimento de distração, que às vezes provoca alívio, né? O paciente pode chegar no consultório segurando a face assim, com o chamado sinal de Hust, né? Algum impacto, principalmente após algum trauma de whiplash ou um trauma de alta energia, com suspeita de fratura, ele chega segurando a cabeça, né? E ele não se sente confortável, seguro, e pode também utilizar o teste de distração para ver se o paciente sente um alívio ou não após a realização. Então, no caso de alterações estruturais, quando fala de alterações vasculares, pode envolver vertigem, tontura, vertigem, tontura, sensação de cabeça vazia, desmaio, diplopia, que é visão dupla, né? Disartria, movimentos desarticulados, náuseas e vômitos, dormência de um lado da face, um nistagma, né? Fica piscando, né? o olho, a ataxia de marcha. Então, essas alterações aí de testes que são realizados ortopédicos para justamente ver isso, tá? Então, lembro daquela imagem que eu falei que vocês não confiam em todo mundo para ser seu barbeiro, é justamente isso, né? Que envolve uma série de patologias aqui, uma série de comprometimentos aqui, né? O paciente pode ter uma desmaio, até perda da consciência, vômitos, enfim. Avaliar se tem algum tipo de entorse, né? Leve, moderada, greve ou avulsão. Sinal de Hust, que eu tinha falado agora, que é o paciente vem segurando a cabeça. Teste de percussão, que pega o martelo de reflexo e faz o movimento. Teste de Sutton-Hall. Os testes que podem aparecer. Os testes de instabilidades aqui, principalmente naquelas pacientes com artrite reumatoide, paciente com uma formação congênita, por exemplo, síndrome de Down, vocês podem verificar esse teste aqui de forma positiva, esses três testes aqui. Teste de Sharper-Purcell, teste de ligamento transverso, teste de ligamento alar. E aqui algumas lesões expansivas aqui. Você dá um copo de água para o paciente, ver se ele vai ter dificuldade de
deglutir. Então, os testes, assim, vou mostrar o teste aqui de Sharper Pulse, como é que ele é realizado, tá? Estou mostrando aqui o ligamento inverso, que é o dente da axis. E aqui, ó, paciente sentado, semiflexão. A cabeça, ele faz movimento, cabeça, ele posterior, ele faz aí o movimento da cabeça para posterior, da vértebra para anterior, para ver se tem uma instabilidade ligamentar. Então, aqui, esses testes aí que são utilizados aí para avaliar se tem estabilidade cervical. Aí eu falei os casos que vão aparecer com mais frequência, paciente com malformações congênita ou suspeita de algum trauma, né, recente, lesão de whiplash, artrite, paciente com artrite reumatoide, então esses pacientes que podem aparecer que esses testes deem positivo, tá? Compressão e irritação neurológica, a gente mostrou aí o teste de Sperling, né? Mas podem usar outros testes também que tem aqui no livro Cipriano. Teste de compressão foraminal, teste de Jackson, teste de tensão, teste de compressão e flexão, teste de Sperling, teste de compressão foraminal máxima, sinal de Lemmet, depressão do ombro, distração, sinal de Bacode, que é a abdução do ombro. Então, assim, preciso fazer todos esses testes? Não. Cada teste tem a sua sensibilidade, especificidade e confiabilidade, né? E nos livros vem mencionando, tanto no livro do Magui quanto no livro do Cipriano. O Cipriano acredito que não tem a questão da sensibilidade e especificidade, não me recordo agora, se não me engano, não tem, tá? Mas aí como que eu minimizo essa situação? Eu aplico os chamados clusters, né? Quais são os clusters? Eu pego e aplico 5 testes desses aqui e tento fechar uma, um, um resultado positivo, né, ou negativo a respeito deles. Então, se esses 3, 5 testes deram positivo, dificilmente não vai haver uma compressão, né, ou irritação neurológica. Então, de fato, tem uma compressão neurológica, irritação neurológica, realizei 5 testes. É o que é indicado na literatura para ser feito. E alguns artigos já vêm dizendo quais testes vocês devem realizar, tá? Síndrome de desfiladeiro torácico, né, que você tem aí a compressão aí da primeira costela com a clavícula, que tem uma região neurovascular, que pode haver uma compressão e ter um comprometimento. Irritação aí do plexo braquial, também tem esse teste de estiramento do plexo braquial, teste de Backlund, sinal de tensão do plexo braquial, sinal de Tinel. Então, esses testes aqui, vocês não são obrigados a realizar todos, mas você pode realizar alguns de forma de cluster, né? E vou mostrar os vídeos para vocês, tá? Agora, esse teste aqui é importante realizar, que é os testes de tensão do membro superior, que ele é dividido em 4, né? Teste 1, 2, 3 e 4. E aí o posicionamento de cada estrutura, né? Então, o que tem, ele vai fazer os movimentos aqui. No caso do LTT1, vocês vão passar para o slide seguinte. O braço aqui, o ombro está em
110 graus. Então, vou colocar aqui, ó, 110 graus de abdução. Esse aqui, então, 110 graus de abdução. Tá? O cotovelo, ele vai estar em extensão. Então, o cotovelo está aqui, ó, em extensão. O antebraço está supinado e o punho está em extensão. Supinado e punho em extensão. E aí a contração, né, do lado oposto, né? O que ele vai avaliar aqui? O nervo mediano anterior, nervo mediano, o interósseo anterior, pegando as raízes nervosas C5, C6 e C7, tá? Então, assim, esse é o primeiro teste chamado de o FTT1, que vocês têm, o paciente faz uma inclinação da cabeça para o lado oposto, o braço é abduzido a 110 graus, com o cotovelo em extensão, braço, antebraço supinado e o punho em extensão também, tá? Realiza aqui uma depressão aqui do ombro. Nos outros, vocês vão avaliar outros tipos de estrutura, né? No caso do LTT2, é um teste específico que vai pegar o músculo cutâneo, o interósseo e o axilar. Qual que é a diferença aqui? É o grau de abdução, né? Então, observe aqui que os movimentos são iguais, ó, extensão de cotovelo, supinação, extensão de punho. Punho, os dedos também em extensão, todos os movimentos. Só que esse aqui, no LTT1, o ombro está na posição neutra, né, de causa de rotação. Aqui ele já vai fazer uma rotação lateral. Por que ele faz essa rotação lateral? Porque ele quer colocar em estresse o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o axilar, tá? Então, o movimento que ele faz no B é esse, tá? Então, ele faz os mesmos movimentos, inclinação da cabeça para o lado oposto, depressão do ombro, abdução aqui próximo a 10 graus, cotovelo em extensão, punho em extensão, dedos em extensão, só que ele faz aqui o movimento de rotação lateral do ombro, tá? Esse movimento é um movimento diferencial para você englobar os nervos músculo cutâneo, nervo axilar. E o nervo mediano também que ele pega aqui. Então, todos os dois pegam o nervo mediano. A diferença é que eles pegam o músculo cutâneo e o axilar. Uma simples ação aqui de rotação lateral. Já o LDT3, ele já é para o nervo radial, tá? Também com amplitude limitada aqui, com 10 graus. Então, eu tenho aqui o movimento de inclinação para o lado oposto, depressão do ombro, cotovelo em extensão, o braço aqui já está pronado, né? Punho em extensão, punho em flexão, desculpa. E aí você tem aqui um estresse que você realiza no nervo radial, tá? Então, lembrando aqui, que aqui, agora, ao invés de fazer uma rotação no LTT2 para no ombro, né, rotação externa, aqui a gente faz uma rotação interna. Então, eu estou analisando aqui uma rotação interna, na qual eu tenho inclinação para o lado oposto, depressão do ombro, rotação medial do ombro, cotovelo de extensão, o antebraço pronado e o punho flexionado, tá? No caso do LTT4, eu já vou fazer um teste que ele pode pegar uma amplitude de 10 graus a 90 graus. Nesse teste aqui, a gente vai fazer do nervo ulnar, tá? Eu quero testar o nervo ulnar.
esse teste de tensão no nervo ulnar, que é o LTT-4. O que vai ser feito aqui? Nós temos aí a inclinação para o lado oposto, depressão do ombro, rotação lateral do ombro, tá? Embora tenha limitação ali, flexão do cotovelo e aqui nós temos aqui um desvio, né? Que a gente vai fazer um desvio ou aqui, ó, do cotovelo, extensão com desvio, na verdade, ou não, e desvio radial. Você tem um desvio radial, quando você faz o desvio radial em direção ao processo estiloide radial, você coloca em tensão no nervo ulnar, tá? Você coloca ele em tensão, em estiramento. Então, esse é o movimento, a inclinação da cabeça, depressão do ombro com rotação externa, flexão de antebraço, extensão do punho com desvio radial. Então, esses são os movimentos. Acabou aí? Como é que eu sei que meu paciente tem algum problema? Não. Como que ele vai reproduzir isso? Eu vou realizar no membro superior oposto, tá? Então, se reproduzir os sinais e sintomas que ele vem apresentando. E aí nós temos algum... Aqui, esse outro slide aqui é só para efeito de curiosidade aqui, né? O que eu tenho aqui? Tem algumas regras aqui de pedido ou não de radiografia. Então, se você tiver um paciente que tem um alto risco, né? Maior de 65 anos, mecanismo perigoso, perigoso, né? De lesão perigoso, parestesia de extremidades, indicada aqui a radiografia, tá? No caso aqui, ele está habilitado a fazer atividades de rotação cervical de 45 graus para a esquerda e para a direita. Também aí pode fazer não é indicada a radiografia, né? Agora, se ele não faz esse movimento aqui não está habilitado a fazer 45 graus de rotação para a direita e para a esquerda, ele indica a radiografia. E aqui você tem aqui no 2, ver se tem algum baixo risco aqui, né? Se ele tiver algum desses baixos riscos aí, paciente sentado, aí você indica ele para radiografia. Só para vocês terem uma noção aqui em relação a queda, também ele teve queda de mais de 1 metro, 5 escadas, né? Uma carga axial, utilizou algum veículo, atividade recreacional, colisão de bicicleta, enfim. Então, só para vocês saberem quanto que vão utilizar ou não, ou solicitar ou não radiografia. Eu, na dúvida, eu nem, embora tenha ali essas orientações, essas regras aí, mas na dúvida eu já, qualquer tipo de trauma ou qualquer risco que o paciente possa ter de bandeira vermelha, eu já solicito aí o exame de radiografia, né? Não custa nada se precaver em relação a isso.